Desde o início dos tempos, a Bíblia nos ensina lições profundas sobre o coração humano. Após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden, os seus filhos, Caim e Abel, protagonizaram uma das histórias mais marcantes da humanidade. Uma história de fé, inveja e consequências terríveis. Esta não é apenas uma história antiga, é um espelho que reflete as lutas que ainda hoje enfrentamos. Hoje, vamos mergulhar fundo na Palavra de Deus para conhecer a história completa de Caim e Abel, a primeira grande tragédia da família humana, e descobrir o que ela nos revela sobre o nosso próprio coração e sobre o plano de Deus para nós. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 4 que depois de sair do Éden, Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse: "Alcancei do Senhor um homem." Depois, ela teve outro filho, seu irmão Abel. Os dois meninos cresceram e seguiram caminhos distintos. Abel tornou-se pastor de ovelhas, um homem que vivia em contato com a criação de Deus, cuidando do rebanho. Caim, por sua vez, tornou-se lavrador da terra, trabalhando o solo com o suor do seu rosto. Duas profissões honradas, dois irmãos, filhos dos mesmos pais. A vida seguia seu curso, mas uma prova de fé estava prestes a revelar o que realmente havia no coração de cada um deles. Com o passar do tempo, chegou o dia em que ambos os irmãos decidiram apresentar uma oferta ao Senhor. Era um ato de adoração, um reconhecimento da soberania de Deus sobre as suas vidas e o seu trabalho. Caim, como lavrador, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A Bíblia não especifica a qualidade, apenas diz que ele trouxe do fruto da terra. Abel, por outro lado, fez algo diferente. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Isso significa que ele escolheu o melhor do seu rebanho, a primeira e mais valiosa parte, para oferecer a Deus. E a reação de Deus foi imediata e clara. O texto sagrado diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus olhou com agrado para o coração e a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por quê? Não era sobre o tipo de oferta, se era animal ou vegetal, mas sobre a atitude do coração. Abel deu o seu melhor, com fé e sinceridade. A oferta de Caim, por outro lado, parece ter sido feita por obrigação, sem a mesma devoção. E essa rejeição acendeu uma chama perigosa no coração de Caim. A Bíblia diz que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A inveja e a raiva começaram a tomar conta dele, envenenando a sua alma. Mesmo vendo a ira crescendo no coração de Caim, Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandonou. Ele se aproximou de Caim e lhe deu uma chance de se arrepender, de mudar o seu caminho. O Senhor lhe perguntou: "Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?" Deus já sabia a resposta, mas queria que Caim refletisse sobre seus próprios sentimentos. E então Deus lhe deu um aviso e uma promessa: "Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." Deus estava mostrando a Caim que a escolha era dele. Ele poderia dominar aquele sentimento ruim, fazer o que era certo e ser aceito. Mas se ele escolhesse o caminho da raiva e da inveja, o pecado o dominaria completamente. Infelizmente, Caim não ouviu a voz de Deus. Ele deu as costas à oportunidade de redenção e deixou que a escuridão tomasse conta do seu coração. Cego pela inveja e dominado pelo pecado contra o qual Deus o havia alertado, Caim planejou um ato terrível. Ele chamou seu irmão Abel para ir com ele ao campo. Imagine a cena, dois irmãos, sozinhos na vastidão da terra. Abel, inocente e sem suspeitar de nada, confiava em seu irmão mais velho. O texto bíblico é direto e chocante. E sucedeu
que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Foi o primeiro assassinato da história da humanidade. O mal que havia entrado no mundo com a desobediência de Adão e Eva agora mostrava a sua face mais cruel, manchando a terra com o sangue de um inocente. O pecado não era mais apenas uma desobediência, mas um ato de violência que quebrou o vínculo mais sagrado, o de uma família. Caim, então, tentou esconder o seu crime. Talvez ele achasse que, estando longe de tudo e de todos, ninguém jamais saberia. Mas ele se esqueceu de uma verdade fundamental. Ninguém pode se esconder de Deus. O Senhor veio a Caim e fez uma pergunta penetrante. Onde está Abel, teu irmão? A resposta de Caim foi uma mistura de mentira e arrogância. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Com essa resposta, Caim não apenas negou seu crime, mas também negou sua responsabilidade e seu amor fraterno. Ele estava tentando dizer que a vida do seu irmão não era da sua conta, uma atitude que ecoa até hoje em nosso mundo. Mas o sangue inocente não fica em silêncio. Deus sabia exatamente o que tinha acontecido e confrontou Caim com a terrível verdade. Que fizeste? Perguntou Deus. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A própria terra, que Abel tanto amou e da qual Caim tirava seu sustento, agora testemunhava contra ele. Então, Deus pronunciou o seu julgamento e a sua maldição. Agora, pois, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. A mesma terra que Caim trabalhava agora se voltaria contra ele. Ele não teria mais um lar, uma raiz, um lugar de descanso. Sua vida seria marcada pela inquietação e pelo exílio, uma consequência direta do seu pecado. Diante da sentença, o peso da realidade caiu sobre Caim. O medo e talvez um lampejo de arrependimento tomaram conta dele. Ele clamou ao Senhor dizendo: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Caim não se arrependeu do seu pecado contra Deus e seu irmão, mas sentiu medo das consequências para si mesmo. Ele temia a solidão, o exílio e a vingança. Ele reconheceu o tamanho do seu castigo, mas seu foco ainda estava em si mesmo. E aqui vemos um dos aspectos mais incríveis do caráter de Deus. Mesmo depois de um crime tão horrível, mesmo diante de um arrependimento imperfeito, Deus demonstrou misericórdia. Ele não retirou o castigo, pois a justiça precisava ser feita. As consequências do pecado de Caim permaneceram. No entanto, para protegê-lo da vingança humana, o Senhor pôs em Caim um sinal, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Este sinal não era uma marca de vergonha, mas um sinal da graça protetora de Deus. Assim, Caim partiu para a terra de Nod, a leste do Éden, carregando para sempre as consequências do seu ato, mas também um lembrete de que nosso Deus, embora seja perfeitamente justo, também é infinitamente misericordioso, sempre disposto a proteger, mesmo quando merecemos o pior. A história de Caim e Abel é muito mais do que o relato do primeiro crime. É uma lição profunda sobre o coração humano. Ela nos fala sobre a inveja, a raiva e o poder destrutivo das nossas escolhas. Mostra-nos que Deus vê o nosso coração e se importa mais com a nossa sinceridade do que com as aparências. Vemos que Ele sempre nos oferece uma saída, um aviso, uma chance de nos arrependermos antes que o pecado nos domine completamente. Que possamos aprender com essa história a ouvir a voz de Deus, a vigiar nossos corações contra a inveja e a ira e a oferecer a Ele não apenas o que temos, mas o melhor de quem somos, com um coração sincero, cheio de fé e amor. Como nos ensina o apóstolo João, não como Caim,
que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Que as nossas obras sejam justas diante de Deus. Se esta história tocou o seu coração e te trouxe uma nova reflexão, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E deixe o seu comentário aqui embaixo. O que essa história te ensinou sobre a obediência e o amor a Deus? Sua participação é muito importante para nós. Inscreva-se no canal para não perder os próximos estudos. Que o Senhor abençoe poderosamente você e a sua família. Fique na paz e até o próximo vídeo.